É impossível honrar a Deus e não ser honrada. É impossível honrar esse Deus e não ser honrada. Por isso que é tão importante a gente entender o princípio da honra. Porque se nós andarmos na retidão do Senhor, nós seremos honradas por Deus. E Deus tem honra preparada para você que está aqui. Deus tem honra, sabe? Deus tem algo muito especial a fazer na tua vida. E a honra, ela é, apesar de muitas coisas, além de muitas coisas, a alegria no nosso coração. Quando Deus nos honra, Ele alegra o nosso coração. Ele nos faz mais felizes. E é isso que Deus quer de você. Ele quer para você. Ele quer te honrar e Ele quer te fazer feliz. E se a gente for para a Bíblia, a gente vai ver que sempre que a Bíblia fala de honra, quando a palavra de Deus manda a gente honrar a Deus, sempre tem algo que a gente ganha, né, em troca disso. É tanto que o primeiro mandamento com promessa é: honra o teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor Deus te dá. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui em Êxodo 20:12, tá? O primeiro mandamento com promessa. Esse é o primeiro mandamento de Deus com promessa. Honra o teu pai e tua mãe, porque assim você vai ter uma vida longa. Assim você vai ter uma vida bem-sucedida. Então, quando nós honramos a Deus, quando nós honramos os princípios de Deus, nós somos honradas e nós somos recompensadas. Toda a tua espera será recompensada. Todo o teu sacrifício por Deus será recompensado. Não escuta as pessoas que estão dizendo que você está perdendo tempo. Não escuta as pessoas que estão dizendo que não tem marido para você. Não escuta as pessoas que estão dizendo que você está muito exigente. Não escuta as pessoas dizendo que você é boba, que você tem que ficar com o primeiro que aparece, porque não é isso que Deus está prometendo para você. Deus está dizendo: se você me honrar, eu vou te honrar. Se você me honrar, eu vou te levar para o altar e eu vou te conduzir. Sou eu que vou te levar. Eu vou segurar pela tua mão e você vai ali do meu lado e eu vou te conduzir em segurança. E eu vou te conduzir e você vai saber que você está fazendo a caminhada certa. Está indo na direção certa. Porque quando nós somos direcionadas por Deus, nós vamos para o caminho certo. Quando somos direcionadas por Deus, nós vamos até o destino certo. Quando somos direcionadas por Deus, não tem erro. E tem muita mulher errando nessa caminhada porque não tem direção de Deus. Não tem honra a Deus. Não tem obediência a Deus. E é impossível ser honrado quando você não honra. Por quê? Porque o que nós plantamos, nós colhemos. Se nós plantamos honra, nós vamos colher honra. Se você está plantando honra no reino espiritual, você vai colher honra de Deus. Se você está plantando honra na tua espera, você vai colher a honra de Deus. O melhor de Deus. Não importa o que você tenha passado. Não importam as tuas frustrações, os teus erros. Quantas vezes você foi ridicularizada, você foi desacreditada, até pela própria família, pelos primos que zombam, pelas amigas que zombam, pelas pessoas que zombam do teu estado. São elas que vão ver a honra de Deus na tua vida. São elas que vão contemplar o que Deus vai fazer na tua vida. Sabe por quê? Porque você está honrando a Deus. Você está honrando a Deus. Quando você honra a Deus e quando você honra os princípios da palavra de Deus, você é recompensada. Qual é um princípio aqui que fala sobre honra? Honra teu pai e tua mãe. Para quê? Aí vem, né? Para que você tenha uma vida longa e bem-sucedida. Para que você viva muito. Porque quem não honra pai e mãe não vive muito. A palavra está dizendo. Então, se o pai e a mãe são contra o casamento aí, presta atenção. Abre o olho, pode ser um sinal. Porque a Bíblia diz que nós temos que honrar pai e mãe. Então, honra para Deus é muito importante. Honra para Deus é muito importante. É tanto que
essa passagem, ela se repete também no Novo Testamento, em Efésios 6, de 1 a 4. Honra o teu pai e tua mãe, no versículo 2, esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e para que você tenha uma vida longa sobre a terra. Amém? Aí Deus fala de honra também com relação a parte financeira, de prosperidade. Honra ao Senhor com os teus bens e as primícias dos teus rendimentos. Assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares. Então, sempre que Deus fala sobre honra, ele fala sobre recompensa, né? Porque quando nós honramos a Deus, ele nos honra. Ele nos recompensa. Ele nos faz entender, sabe o quê? Que valeu a pena. Cada dia dessa espera. Valeu a pena não quebrar princípios. Então vamos lá. O que é honrar a Deus? A Bíblia fala que honra significa principalmente você exaltar o nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor, né? Ter Deus realmente como seu único ídolo, adorar a Deus, honrar a Deus, né? E quando nós fazemos isso, nós somos bem-sucedidas em todas as áreas da nossa vida. E a vida sentimental não fica de fora. Então, o que é honrar a Deus? Honrar a Deus é, em primeiro lugar, obedecer a palavra. Se você está nessa espera pelo casamento e está desobedecendo a palavra, você não vai ser honrada. Se você está nessa espera pelo casamento e está fazendo tudo errado, você não vai ser honrada por Deus. Me desculpa, você vai plantar o que você vai colher o que você está plantando. Por quê? Porque honrar a Deus é, em primeiro lugar, obedecer a palavra. Quando a gente honra alguém, a gente obedece, né? Se a gente não obedece, por exemplo, ao nosso pai, a gente está desonrando o nosso pai. Se a gente não obedece à nossa mãe, a gente está desonrando a nossa mãe. Então, quem quer ser honrada tem que obedecer a palavra. Tem que obedecer os princípios da palavra. Porque honrar a Deus é, em primeiro lugar, obedecer a palavra e, em segundo lugar, não quebrar princípios. Quem quebra princípios não está honrando a Deus. Então, você não vai ser honrada por Deus. Tá? Aqui eu tô te dizendo o caminho da honra e o caminho da desonra. O caminho da honra passa por obediência a Deus, obediência aos princípios da palavra. O que é diferente disso, o que é o contrário disso, é desonra. Infelizmente, você vai colher desonra e sofrimento para a sua vida. Né? Por quê? Porque você está indo contra a palavra de Deus, contra os princípios da palavra. Amém? Quem está me entendendo aí? Então, todo mundo quer ser honrada, não quer? Todo mundo quer que Deus se lembre, não quer? Eu vejo mulheres dizendo assim, Deus, por que o Senhor me esqueceu? Por que todo mundo casa e eu não? Por que essa mulher está sendo honrada e eu não? Deus, ela está sendo honrada e eu não. Então, se você se questiona dessa forma, preste atenção, porque se você está obedecendo a palavra de Deus, se você não está quebrando princípios, você vai ser honrada. Amém? Honrar a Deus é não ignorar a sua voz. Quando Deus fala não, é porque é não. Quando Deus está dizendo, ó, esse relacionamento não é o que eu tenho para ti, é porque não é. Quando Deus está dizendo assim, ó, eu tenho o melhor para ti, é porque eu tenho o melhor para ti. Então, honrar a Deus é não ignorar a voz de Deus. Tem muita mulher que ignora a voz de Deus e não recebe a honra de Deus. Quem ignora a voz de Deus não recebe a honra de Deus. Porque Deus fala, porque Deus brada, porque Deus grita, porque Deus dá sinais e você prefere não ouvir. Você prefere agir por conta própria, você prefere agir de acordo com seus desejos, com a sua vontade. Eu prefiro assim, eu quero assim. Deus está me dizendo isso, mas eu não concordo. Deus quer que eu vá por esse lado, mas eu quero ir pelo outro. Deus quer que eu faça assim, mas eu quero fazer assado.
Então não espere honra de Deus, porque não vai ter. Não espera que Deus vá te honrar, porque ele não vai, porque ele não está sendo honrado. Então, se ele não está sendo honrado, ele não vai te honrar. Então, honrar a Deus é obedecer a palavra, honrar a Deus é não quebrar princípios, honrar a Deus é não ignorar a voz dele. Porque nós temos um Deus que fala, que escuta, que está vivo, que vê, que sabe de todas as coisas. Tudo que vai acontecer com você, Deus já sabe. Porque ele é onisciente. Amém? E tem vários pontos aqui, mas eu vou fixar só nesses 4, tá? Honrar a Deus é querer a sua vontade. Quando a gente quer a vontade de Deus e não a nossa, nós estamos honrando a Deus. Muitas vezes eu sentia vontade de fazer coisas que não iriam, talvez, me ajudar no meu propósito. Então eu parava e pensava e dizia assim: isso vai me edificar? Isso vai me ajudar na caminhada? Então eu decidia não fazer. Eu decidia segurar os meus impulsos, segurar as minhas emoções. Eu preferia sempre honrar a Deus. Eu sempre preferi honrar a Deus quando eu entendi que esse é um princípio para que eu fosse abençoada. Quem honra a Deus é honrada por Ele. Quem honra a Deus, ainda que tenha sido humilhada, maltratada, rejeitada, vai receber a honra de Deus. Porque nós temos um Deus que honra a sua palavra, que honra os seus princípios. Não importa em que situação você esteja, não importa o que você tenha passado. Natália, você não sabe o que eu passei, eu sei o que você passou, eu imagino o que você passou. Mefibosete também passou por situações muito difíceis. Mefibosete, neto do rei Saul, passou por situações muito difíceis, filho de Jonatas. Mas um dia, ele tinha sido derrubado pela babá, né, quando tentaram fugir, e ele ficou sem conseguir andar, né, ficou paralítico e aleijado, e ele vivia na terra de Lodebar, na terra do esquecimento. Como muitas mulheres se encontram, se imaginam nessa caminhada. Meu Deus, Natália, eu tô na terra do esquecimento, Deus esqueceu de mim, será? Por que eu tô nessa terra de Lodebar? Deus me deixou aqui, me deixou mesmo, esqueceu de mim. Mas um dia, Deus fez o rei Davi se lembrar de Mefibosete. E ele falou assim: por acaso existe alguém da casa de Jonatas, do rei Saul, para que eu possa honrar? E aí disseram: tem um aleijadinho bem ali, Mefibosete, esquecido na terra de Lodebar. E aí, Luciana Lamarca, o rei Davi manda chamar, e aquele rapaz vem, aquele homem vem tenso: meu Deus, o que é que o rei quer comigo? O rei vai me matar. E o rei não queria matar, o rei queria honrar, porque nós temos um Deus que honra. E ele disse: Mefibosete, a partir de hoje você vai sentar comigo na mesa do rei e vai comer comigo na mesa do rei, e eu vou restituir tudo que foi tirado da tua família. Esse é um Deus que honra. Nós temos um Deus que honra. Nós temos um Deus que é fiel às alianças. Você está aliançada com Jesus nessa espera pelo casamento e Ele vai te honrar. Quem está casada com Jesus vai ser honrada. Quem colocou a aliança no dedo e disse assim: Senhor, primeiro eu estou casada contigo, ó Jesus, e eu só tiro essa aliança do dedo quando o marido chegar e colocar a nova aliança aqui no meu dedo. Se você fez esse propósito com Deus, você vai ser honrada por Ele. Quem crê, dá um glória a Deus. Quem crê, dá um glória a Deus bem alto. Aleluia! Amém? Então a honra de Deus é assim, amados. Ela vem. Ela pode demorar para você, mas se você plantar, você vai colher. Quando a Bíblia fala aqui, ó, por exemplo, a Bíblia fala histórias de mulheres que a gente já
falou até aqui, né, nas lives aqui do Quero Casar, a gente falou a história de Ruth, por exemplo. A Bíblia fala em Provérbios 15:33 que a humildade, a parte B do versículo, tá? O temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade precede a honra. Quando a gente olha a história de Ruth, a gente entende que uma das maiores características de Ruth era a humildade, né? Porque ela foi lá na fazenda de Boaz para catar as espigas que sobravam da plantação. E a humildade daquela mulher precedeu a honra. Então, quando a Bíblia fala de honra, ela fala de humildade. E quando a gente fala de humildade, é entender que a gente precisa reconhecer que nós falhamos e que a gente tem que reparar os nossos erros nessa caminhada. Isso também tem a ver com honra. Se você não alinhar a sua caminhada, se você não parar de errar nas mesmas coisas, se você não parar de repetir os mesmos erros, você não vai avançar. Mas se você for humilde e entender que você precisa aprender, que você tem que parar de cometer os mesmos erros, que você tem que parar de quebrar princípios e começar a agir diferente com humildade, você vai ser honrada, porque a humildade precede a honra. Aquela mulher viúva, estava com fome, não parou de trabalhar, não largou a sua sogra, continuou obedecendo a Deus, foi humilde, e aquela humildade chamou a atenção de um homem chamado Boaz. Boaz, aquele fazendeiro rico, aquele fazendeiro que todo mundo está dizendo assim, recebo, Senhor. Pois é, aquele homem olhou para aquela mulher, dentre tantas outras que poderiam estar ali, catando as espigas, mas os olhos dele brilharam para uma que era humilde, trabalhadora, para uma que estava ali mostrando a sua força, o seu trabalho, a sua humildade. E aquele homem se esforçou para casar com aquela mulher. E aquela mulher foi honrada através daquele casamento. Porque a humildade precede a honra. Se você tem vergonha de dizer que está fazendo o curso Quero Casar, repense isso. Repense isso também. Eu tô com vergonha de dizer que eu tô fazendo o curso Quero Casar. Será que isso é muito apelativo? Eu não sei, sabe? Quando bate um pouquinho de orgulho, você tem que rever. Porque uma das coisas mais lindas para Deus é quando nós somos humildes e nós reconhecemos aquilo que a gente precisa mudar. E chegar até o curso Quero Casar foi um grande passo que você deu, que muitas mulheres deram em busca do seu alinhamento, de correção de erros. E esse alinhamento, ele é fundamental para se chegar a um casamento em segurança, para casar de forma certa, para casar no tempo certo. Então, nesse momento, mulher, peça a Deus para te dar humildade para corrigir os teus erros, humildade para entender onde você tem tropeçado, humildade para esperar o tempo de Deus, humildade para receber o melhor de Deus. Amém? Porque a humildade precede a honra. No meu tempo de espera, eu fui muito fiel a Deus, tá? Quando eu entendi que não dava mais para ir pelo que eu achava que era certo, quando eu entendi que as minhas atitudes não estavam me levando ao acerto, eu tive que fazer um propósito com Deus. Eu já contei aqui pra vocês, né? Falei, Deus, eu não quero mais namorado, manda o marido. E eu passei por esse tempo de espera, por esse tempo de alinhamento, por esse tempo de correção, que é o que eu ensino pra vocês aqui no curso Quero Casar. Eu passei por esse processo de fortalecimento de identidade, de me livrar da dependência emocional, que me aprisionou tanto. Meu Deus, eu sofria tanto nessa área.
E eu fui muito humilde para aprender, sabe? Eu mergulhei mesmo na Bíblia, eu não faltava nenhum culto, eu não faltava nenhuma oração. Eu mergulhei na palavra e eu disse: Senhor, eu não sei de nada. Senhor, eu não sei escolher nada. Porque eu ainda consigo escolher que é uma roupa que eu vou sair hoje para trabalhar. Mas eu não consigo escolher o marido, Deus. Escolhe para mim, me ajuda. Deus, eu não sei de nada, o Senhor que sabe tudo. Porque as minhas atitudes são muito carnais, são muito almáticas. E eu preciso ser uma mulher espiritual, preciso ser conduzida pelo Espírito, pelo vento do Espírito. E aí eu deixei Deus me conduzir nessa caminhada, sabe, gente? Deixei Deus me conduzir. Nunca perdi a minha essência. Sempre trabalhei muito, sempre fui muito esforçada. Hoje mesmo, depois de estar casada com um jogador de futebol famoso, continuo trabalhando. Isso para mim é importante. Muitas pessoas já chegaram para mim e perguntaram assim: por que você trabalha ainda? Você podia ser dondoca. Mas é porque eu gosto de trabalhar. Porque a humildade está no meu coração. Então eu sabia quem eu era. E quando o Magno me encontrou, ele entendeu bem que eu sabia quem eu era. Eu sabia muito bem o que eu representava para Deus. Eu sabia muito bem o preço que Jesus tinha pago na cruz por mim. Então, assim, eu fui muito humilde e nunca deixei de ser eu. Sempre fui muito autêntica e busquei essa força em Deus. Porque quando a gente busca essa força em Deus, a gente se torna uma super mulher, sabia? Quando você busca a força espiritual, você se torna uma super mulher. E qualquer mulher pode se transformar numa super mulher quando está guiada pelo Espírito Santo, quando está cheia do Espírito Santo, quando está abastecida, quando está sendo direcionada por Deus. Qualquer mulher é a Mulher Maravilha. E eu me sentia essa Mulher Maravilha, tá? Me sentia mesmo. Por quê? Porque eu sabia que Deus estava conduzindo o meu caminho, eu sabia que Deus não tinha pouca coisa para mim, eu sabia que Deus ia me honrar, e eu honrei a Deus em cada dia da minha caminhada como solteira. Eu honrei a Deus na espera, eu honrei a Deus na busca, eu honrei a Deus na humildade, eu honrei a Deus querendo as coisas de Deus, preferindo as coisas de Deus e preferindo a vontade de Deus. E aí todo mundo sabe da história que o Magno me conheceu e, né, eu digo que ele se apaixonou por mim de primeira, né, que é verdade. Mas nós passamos 2 anos ele tentando namorar comigo e eu disse que não. Hoje mesmo ele lembrou isso aqui pra mim. Ele disse que eu dei um fora nele no hotel. Tá falando nesse instante isso pra mim. Mas é porque eu sabia tanto quem eu era. Eu sabia tanto o que era um casamento pra Deus. Eu sabia que eu não podia errar mais, que eu não tinha mais carta, né? Não tinha mais como. E aí, depois de tudo, quando eu decidi casar, a honra de Deus se manifestou assim, de forma tremenda, extraordinária na minha vida. Porque eu nunca imaginei que eu pudesse viver tudo aquilo que eu vivi. Nunca imaginei. Apesar de trabalhar em televisão, de ser apresentadora, mas eu nunca imaginei que eu fosse ver um ídolo do futebol, um ídolo da minha mãe indo na minha casa, uma casa onde eu já tinha levado 2 maridos, e eu presenciar o meu marido, um homem famoso, um homem, né, como eu falei, que minha mãe era apaixonada, o ídolo da minha mãe, foi até minha casa pedir a minha mão em casamento. Antigamente, eu jamais teria reconhecido esse valor que eu tinha. Mas Deus, ele muda tanto a nossa história, e ele muda tanto a percepção do valor que a gente tem de nós mesmas, que nós temos de nós mesmas, que é um negócio assim inacreditável. E eu vi aquela cena, viu, Aline? Eu vi aquela cena e eu fiquei assim, meu Deus, o Magno veio aqui pedir a mão do meu pai, como se fosse assim um adolescente de 19 anos que estivesse casando pela primeira vez. E é assim que Deus faz. É assim que Deus faz.
Ele faz novas todas as coisas. Naquele momento não era a Natália que tinha 2 divórcios. Era uma menina de 19 anos que estava sendo pedida em casamento pela primeira vez. Porque o nosso Deus é o Deus do recomeço. O nosso Deus é o Deus de novas chances. Aproveita essa nova chance que Deus está te dando. Honra esse Deus. Porque quando Ele honra é muito lindo. Quando Ele honra é um negócio assim extraordinário. E aí a minha mãe ficou assim sem acreditar. Se vocês vissem a cena na sala da minha casa, sabe? Eriquinha, a minha mãe ficou assim, meu Deus, eu não tô acreditando que o craque do meu time tá pedindo a mão da minha filha em casamento. Eu não tô acreditando nisso. Mas era verdade. Mas era real. Porque Deus estava honrando a minha honra. Deus estava honrando a minha fé. Deus estava honrando as minhas atitudes. Deus estava honrando cada lágrima que desceu aqui, ó. Cada renúncia, porque Ele é fiel. E aí, eu vou ficar noiva lá no Catar, aquela coisa assim de conto de Jesus. Pego aquele avião super chique, porque Deus é chique, né? Emirates. Olha, gente, o bicho é todo de ouro. Emirates. O banheiro é todo assim no mármore. Pense, chique no último. E aí eu vou lá pro Catar. Chega lá, eu fico assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Deus me levou até lá. Sabe pra quê? Pra me honrar. Pra honrar a minha fé. Pra dizer assim, ó, vale a pena esperar em mim. Vale a pena confiar em mim. Vale a pena dizer não pro mundo. Vale a pena dizer não, contestar quem diz que você não vai conseguir. Vale a pena esperar no Senhor. Vale a pena esperar no Senhor. E aí eu cheguei lá, Carmen, aquela coisa, né, que vocês já sabem. Casa parecia um castelo. As coisas assim, meu Deus, tão suntuosas. E eu disse, o que eu tô fazendo aqui, Jesus? E Ele honra. Honra. Você está na terra da honra. Você está percorrendo o caminho da honra. Você entrou no avião da honra. Você chegou no país da honra. Você vai ser honrada. Recebe, porque você merece. Você fez por onde? Você confiou em mim. Você foi fiel. Você segurou a barra. Você disse, Deus vai fazer. Ele me prometeu e Ele vai fazer. E você chegou na terra da honra. Eu disse, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? E entrei naquela casa maravilhosa, suntuosa, que parecia um castelo. E ele me chama para jantar no outro dia e me pede em casamento. Eu recebo aquela aliança e tudo tão assim, meu Deus, o que é isso? E Deus, é honra. É honra. Você merece. Receba porque é pra você. A honra é pra quem merece. A honra é pra quem me honrou. A honra é pra quem pagou o preço. A honra é recompensa pra quem pagou o preço. Tudo é pra você. Recebe a aliança, recebe a viagem, recebe o jantar, recebe tudo que tem preparado pra ti. Honra. E aquele homem me apresentando para todo mundo como a esposa dele. Honra. Porque Deus faz novas todas as coisas. Deus te leva para lugares altos, sabe por quê? Pela honra. Porque Ele é um Deus que honra. Ele é fiel. E aí fui para aquele lugar que só tinha ouro. Aí ele diz assim, escolhe as alianças do casamento. Eu escolhi as alianças do casamento. E ele olha pra mim e diz assim, agora você vai escolher o lugar da sua lua de mel. Eu disse, meu Deus, é muita coisa. Eu já constrangida, gente. Constrangida, porque a honra de Deus constrange. Fala bem alto aí. Fala bem alto. Bem alto. A honra de Deus constrange. A honra que Deus tem pra você vai te constranger. Você vai dizer, Deus, eu não mereço, é demais. Senhor, que é isso?
É honra. A honra de Deus constrange. E eu falei, posso escolher qualquer lugar? Disse, qualquer lugar. Depois eu quero ir para Roma e Veneza. E fui para minha lua de mel em Roma e Veneza. E aí foram muitas coisas, não só materiais, porque Deus honra no material, Deus honra no espiritual, Deus honra em todas as áreas. E aí ele falou assim, eu lembro que, aí eu falei assim, a festa, ele falou assim, a festa você vai fazer do jeito que você quiser. Do jeito que eu quiser. Gente, eu tinha acabado de fechar também a minha clínica de beleza aqui, tava passando um sufoco até financeiro. Olha o detalhe aí de Deus. Eu tinha uma clínica aqui que era muito badalada, mas eu sempre jornalista, a clínica acabou que não deu certo. E Deus honrando pelo outro lado, e Deus honrando. E aí eu cheguei aqui, depois de tudo, né, e ele falou que eu podia preparar o casamento do jeito que eu quisesse, o casamento foi do jeito que eu sonhei, com os detalhes mais do que eu sonhei. Eu escolhi tudo, eu escolhi cada arranjo, cada rosa. Deus me fez brilhar como uma princesa no meu casamento. E aí eu lembro que ele chegou aqui, me ligou e disse assim, escolhe a casa. Eu disse, como assim escolhe a casa? Aí veio uma pessoa aqui em Fortaleza, a pedido dele, para eu escolher a minha casa, gente. Pra eu escolher a minha casa. Aí eu disse, meu Deus, como é? E eu só tinha 1 dia e meio para escolher a minha casa, tá? Eu disse, como assim escolher a minha casa? Aí eu falei com meu amigo Mozart Júnior, o maior corretor do Ceará. Eu falei, Mozart, eu preciso escolher uma casa e tem que ser 1 dia e meio, até amanhã, porque amanhã de manhã eu já vou pro Rio. Então, assim, eu já tinha voltado do Catar e já ia casar, mas antes eu passei no Rio, né, gente? Porque eu viajei muito. Diga assim, eu vou viajar muito. Receba. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a olhar casas. E que o Mozart me levando para casas enormes. Eu disse, Mozart, uma casa menor. Não, Nath, Deus tem o melhor. E aí, gente, eu olhei uma casa, gostei assim, mais ou menos. Eu olhei outra casa e ele só me levando pra casa grande, diga, recebo. Aí eu disse, Mozart, pelo amor de Deus, isso é uma mansão, Mozart. Vai ser assim. Deus tá preparando o melhor pra você. E eu falei, meu Deus. E aí, gente, eu cheguei aqui. Aí vi um folheto da casa onde eu moro, né? Aí eu olhei um folheto e disse, meu Deus, que casa linda. 3 andares. Aí eu falei, aí a gente parou na portaria, aí o homem falou assim, não, já foi vendida. Aí eu disse, poxa, tão linda essa casa, assim, uma vidraça enorme, um condomínio de casas. Aí quando a gente saiu, eu falei assim, volta aí, moço, deixa eu perguntar se não tem outra casa no condomínio. Aí eu voltei e o homem disse que tinha uma casa. E aí eu olhei, entrei na casa e aquela casa enorme, linda. Eu disse, meu Deus, isso é pra mim? Aí Deus disse, honra, recebe que é honra. Gente, eu lembrei de um dia que uma mulher de Deus ligou pra mim e disse que tinha tido um sonho comigo. E ela disse assim, eu sonhei que você estava num quartinho pequeno da tua casa, orando e chorando. Mas Deus dizia pra mim que a tua casa vai ser enorme. Gente, eu lembrei daquilo na hora. E ele olhou pra mim e falou assim, gostou? Falei, gostei. É sua. Honra, gente. E aí eu casei. E aí com 6 meses de casada, fui pra essa lua de mel em... Ai, meu Deus, qual é o nome daquele país, Jesus? Onde tem o safari. Na África do Sul. Fui passar lua de mel na... Lua de mel não, gente. Fui viajar de férias, né? Pra África do Sul. E aí voltei grávida. Quando eu recebi o exame, gêmeos. Eu disse, meu Deus! Gêmeos! Aí Deus, honra. Eu disse, meu Deus, gêmeos! Naturais! Sem ter feito tratamento nenhum. Aí eu fui olhar o sexo. Casal. Paulinha? Casal. Aí Deus falou, honra. Aí eu disse, meu Deus. Quando eu peguei os 2 no colo, no dia que eu tive os 2,
Depois que eu voltei para casa, que eu olhei, eu disse, um menino e uma menina, Liz e Levi. Eu disse, meu Deus, gêmeos. Porque a honra de Deus te constrange, você não acredita. Você vive como quem sonha. Você vive aquele salmo. Quando Deus restaurou a minha sorte, eu fiquei como quem sonha. Você que está andando, chorando, vai colher os milagres de Deus. Você que está nessa espera de renúncia, aguenta mais um pouco. Honra a Deus, porque Ele vai te honrar. E até hoje, eu olho para os meus filhos e eu não consigo alcançar a bondade de Deus, a honra de Deus. A honra de Deus você não consegue alcançar. Nunca, nunca. E aí, quando eles tinham 1 ano e pouquinho, eu disse, Deus, eu vou ter mais uma filha? Um filho? Se for para eu ter, Senhor, fala comigo. No outro dia de manhã, gente, olha, eu me ajoelhei à noite. No outro dia de manhã, a babá chegou em casa e disse assim, Dona Natália, sonhei com a senhora. A senhora vai ter... A senhora tinha 2 meninas. Eu disse, meu Deus. Eu botei o joelho à noite, de manhã Deus respondeu. Aí viajei pro Rio, fui morar no Rio. Os meninos tinham 1 ano e pouquinho. Quando chegou lá, eu orei de novo, eu disse, Senhor, e aí, Deus? Eu sei que o Senhor já falou lá em Fortaleza, mas confirma, eu vou ter mais um filho? Aí eu fui mexer no telefone, gente. Quando eu comecei a mexer no telefone, eu vi uma mensagem da prima do meu marido, a Josiara Menezes, lá da Bahia. E aí, Tati, na mensagem tinha assim, Natália, sonhei com você esta noite. Estava com um barrigão enorme de uma menina. Gente, na hora que eu orei, eu falei, mentira, eu acabei de orar perguntando isso. Poucos meses depois, eu mandei uma mensagem para ela, Josiara, você é uma profetisa. Estou grávida, só falta ser menina. Mas eu já sabia, porque Deus tinha falado. Aí fui fazer o chá de revelação. Quando a gente partisse o bolo, se fosse rosa era menina, se fosse azul era menino. Juntei a família toda, os meus enteados, lá no Rio, as minhas amigas, Verônica, Camila, Cíntia, minha família carioca que eu amo, minhas tias, minha mãe. Aí fui partir o bolo, porque tava começando ainda a festa de revelação, né, de sexo. Agora todo mundo faz, tem um monte de coisa. Gente, quando eu parti o bolo, que eu levantei a fatia rosa, veio a minha Loren. Honra de Deus. O que Deus tem para fazer na tua vida, você não consegue alcançar. Meu conselho de hoje, honra a Deus. Honra a Deus com tua obediência. Honra a Deus com a tua fé. Honra a Deus na tua espera. Honra a Deus com as tuas atitudes, com as tuas palavras, com a tua postura de mulher de Deus. Honra a Deus, porque grandes coisas Ele vai fazer por você e você vai ficar muito feliz. Você não vai conseguir alcançar. Assim, a nossa mente humana não consegue. Porque eu com os meus 3 filhos, assim, eu não consigo alcançar a bênção de Deus. Porque Ele é fiel. Deus trabalha para aqueles que nele confiam e esperam. Deus é o Deus que honra. Honra ao Senhor. Quem pode dar um glória por essa palavra? Por favor, dê um glória por essa palavra, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus guarde a tua fé. Que Deus guarde a tua esperança. Que a tua esperança sempre seja viva nele. Porque Ele é fiel. Faça a coisa certa. Faça a coisa certa. Faça o que é certo diante de Deus. E Ele vai te honrar. E eu vou ver essa honra, que eu vou para o seu casamento. Amém? Eu vou para o seu casamento. E eu vou contemplar a honra de Deus na sua vida. Amém?
Deus te abençoe e te guarde. Beijo grande. Quero te ver em Fortaleza, hein? Quero te ver no nosso encontro. Gislene, te amo, linda! Beijo, Paty. Beijo, Vanessa. Beijo, Aline. Beijo, Lígia. Amo vocês de todo o coração. Carmen, Silvana, Tati, Renata, Thaís, França e Paulinha. Oh, mulheres que eu amo. Érica, te amo. Thaís. Coisa linda. Renata Campelo. Bebe. Beijo pra todas vocês. Uma noite de paz, tá?